Estão escutando? Sim, Sheikh, sim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Inshallah, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, hoje é a terceira aula. Tá? Espera só um minuto, só para... Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o slide. Estão conseguindo ver? Sim. Alhamdulillah. Então, a aula de hoje é o quê? São 2 temas. Né? O primeiro, a aula, né? A aula de hoje, o primeiro tema é sobre o que? O significado da frase da unicidade. Kalimat at-Tawhid. O que é Kalimat at-Tawhid? Kalimatu at-Tawhid. É a frase da unicidade. Quando a pessoa entra no Islã, fala La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, a pessoa que ela é considerada que muçulmana. Claro, lembrando, né, recapitulando, esqueci de falar isso, o que a gente está vendo? Qual é a relação do assunto de hoje? A gente está vendo a Tawhid, ao quê? A Uluhiyya. A gente começou com a Tawhid, falou o que é a Tawhid, depois que é a unicidade, depois falou que a Tawhid era a Rububiyya, que é a unicidade senhorial, foi o semestre passado. Começamos com a Tawhid al-Uluhiyya, que é a unicidade da adoração ou da divindade. Então, o assunto de hoje está relacionado o quê? Com a unicidade em si. Por isso ele disse a frase, a Kalimat Tawhid, a frase da unicidade, que é La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, né? Ela tem um significado. Claro, parece muito simples o significado, mas o que ele disse? La ilaha illallah é a frase que define um monoteísmo puro, né? Monoteísmo puro. Quando ele fala monoteísmo puro, porque muitos dizem que, como já foi dito, não chamam cristãos e judeus de monoteístas. Sim, a essência deles era monoteísta, só que se desviaram. Então, quando se fala monoteísmo puro, é aquele que não associa nada e nem iguala nada a Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Islã. Né? Esse é o monoteísmo que é puro. Então, ele disse, é a maior obrigatoriedade a qual Allah subhanahu wa ta'ala impõe sobre o seu servo. Então, o quê? Monoteísmo puro é a maior obrigatoriedade que Allah subhanahu wa ta'ala impõe ao seu servo. Ao servo, quando ele fala, são todos nós, todas as criaturas. Todas as criaturas são servos de Allah subhanahu wa ta'ala. É tão importante como a cabeça e um corpo. Quer dizer, um indivíduo sem cabeça não vive. A mesma coisa, o indivíduo sem a unicidade, sem a palavra La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ele não vive. Por quê? Porque o destino final dele, mesmo que o indivíduo viva essa vida, né? O indivíduo está vivo, mas o destino final dele vai ser o inferno, né? Então, por isso ele disse a importância da unicidade, da frase La ilaha illallah Muhammad Rasulullah para a vida do indivíduo, é como que a cabeça para um corpo, né? Que é a mais importante. Sem a cabeça, que é o principal membro, o indivíduo não vive. Depois ele disse, há muitos textos sagrados que mencionam a sua importância, da Tawhid, da unicidade, da frase La ilaha illallah. Entre eles, o dito de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, ao qual narra que o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, disse, بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse o seguinte: o Islã está edificado sobre 5 pilares. O testemunho que não há divindade real além de Allah subhanahu wa ta'ala, e Muhammad
é seu servo e mensageiro, né? E a prática da adoração, o jejum, fazer pagar o zakat, fazer o jejum no mês do Ramadã e peregrinar à casa de Allah subhanahu wa ta'ala, Beit al-Haram, se for possível. Fazer peregrinação, né? No segundo hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Khairu du'a yawm Arafah, wa khair ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir." O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: a melhor das súplicas é a súplica do dia de Arafah. E o melhor que foi dito por mim e os profetas que me antecederam: não há divindade real além de Allah subhanahu wa ta'ala, o único, ao qual não tem parceiro. Dele é o trono e o louvor, e para ele nada é impossível. Então, esses dois ditos fortificam, corroboram o que é a importância da unicidade. Não da unicidade, da palavra, da unicidade também, mas da palavra, da frase, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Então, como o tema é o significado, qual é o significado da seguinte frase? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Quer dizer, não há divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala, e Muhammad é seu servo mensageiro. O significado é o seguinte: não há nada ou ninguém que tenha o direito a ser adorado senão Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a frase essa está composta por pilares essenciais, como foi explicado nos pilares da unicidade, que a gente leu, né? A gente, no semestre passado. E esses dois pilares são o quê? A negação e a afirmação. A gente já leu isso, mas é bom sempre recapitular. Então, a palavra da unicidade, ela tem dois pilares. A palavra não, a frase, essa frase, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ela tem o quê? Dois pilares. Um de negação, que ele chamou de nefi, e o outro de afirmação, que chama isbat, com sa. Aqui falta um H. Então, mas não, depois está corrigido. O primeiro significado é o de negação, né? O significado de negação. Então, o que quer dizer isso? É negar, dentro da frase, né? Ele está falando o significado de afirmação e negação dentro do que? Da frase, do testemunho, que não há divindade real de Allah subhanahu wa ta'ala e o profeta Muhammad é o seu mensageiro. Mas aqui ele está falando La ilaha illallah, La ilaha illallah, né? Aí ele falou, o significado de negação é o quê? É negar a adoração de qualquer divindade exceto Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, ele está negando que qualquer coisa se compare a Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja associada ou adorada com Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a negação, esse é o primeiro pilar. É a pessoa negar. Então, quando ela faz o testemunho, que não há divindade, ele fala, não há divindade, isso é uma negação, né? Lembra que a gente falou? Depois tem mais exemplos. Não há divindade, quer dizer, ele nega qualquer divindade, exceto Allah subhanahu wa ta'ala, que merece ser adorado. E depois, quando ele fala não há divindade real além de Allah subhanahu wa ta'ala, essa é a afirmação. Então, é o significado de afirmação. É a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala em todos os tipos de adoração. Como a gente falou, quais são as adorações? A oração, o jejum, o zakat, a caridade, e assim por diante. São todas essas adorações. Só devem ser feitas especificamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Se eu faço ou desvio uma dessas adorações para uma criatura, qualquer que seja, eu saio do Islã. Por exemplo, se eu rezo para fulano, suplico para Beltrano, sacrifico um animal em nome do Beltrano, eu acabo de me desviar, né? Então, por isso ele diz, é a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala em todos os tipos de adoração e da forma em que foi legislada por ele. Allah subhanahu wa ta'ala através da sua palavra, que é o Corão, e seu mensageiro, que é os seus mensageiros. Desde o profeta Adão, na verdade, o mensageiro, desde o profeta Noé até o profeta
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja sobre eles. Lembrando que o primeiro mensageiro foi o profeta Noé. Então, observação. Aí ele dá uma observação sobre o testemunho, que não há divindade real além de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa que acreditar que é suficiente afirmar o direito de Allah subhanahu wa ta'ala de ser adorado, mas continua sem acreditar firmemente que não se deve, ou que não se deve divinizar a nenhuma falsa divindade, não acreditando que esse ato é um erro evidente, essa pessoa não ha cumprido, né, como significado da Tawhid, que o salvará no dia da ressurreição. Está escrito errado ali, mas depois eu conserto. Só um minuto. Ou vocês mesmos consertem, por favor. Então, o que ele disse? Ele disse o seguinte. Não é suficiente que a pessoa diga que Allah subhanahu wa ta'ala é único. Né? Ele acredita que Allah subhanahu wa ta'ala é único. Mas, ele, além disso, ele, no seu interior, também acredita que há outras divindades. Isso é um erro, não se pode. Por isso deve ter a afirmação e negação. Porque não é suficiente que o indivíduo fale, sim, eu acredito que Allah subhanahu wa ta'ala é o único. Não é? Já foi dito isso. Mas ele também confirma, ele acredita em outras divindades. Há vários exemplos sobre isso. Por exemplo, pessoas que... Claro, eu sempre dou exemplo assim, não estou querendo diminuir ninguém, entende? Mas são exemplos claros no nosso convívio, no nosso ambiente como brasileiro. Então, a gente vê pessoas que dizem acreditar em Deus, né? Isso é normal, e acreditam, né? Mas, com isso, o que acontece? Adoram o santo, entende? Isso vai totalmente ao contrário, é isso que ele está falando. Do mesmo modo, se alguém nega que algo deve ser adorado absolutamente, então isso é uma negação absoluta. Por exemplo, então também é um erro o indivíduo negar, por exemplo, ele está falando que a afirmação absoluta, tanto a afirmação absoluta como a negação absoluta são erros. A afirmação absoluta é o indivíduo afirmar que, sim, acredita que Allah subhanahu wa ta'ala deve ser adorado, mas também outras divindades podem ser adoradas. Isso é uma adoração absoluta. Isso é um erro. Então, a negação absoluta também é um erro. Como é a negação absoluta? É um exemplo. O indivíduo nega tudo. Nega qualquer adoração. Não pode adorar nada. Até Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é um erro também. Então, por isso o Islã é o meio. Né? O Islã é o meio. Ele é mediano. Ou seja, afirma ou nega qualquer divindade que se compara a Allah subhanahu wa ta'ala, mas afirma que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que deve ser o quê? Adorado. Entenderam? Então, isso que ele está falando. Então, por isso ele disse, do mesmo modo, se alguém nega que algo deve ser adorado absolutamente, então isso é uma negação absoluta e não uma afirmação da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, ambos os elementos, tanto a afirmação quanto a negação, são essenciais. Então, tudo aquilo... Desculpa, é que eu não entendi essa questão da afirmação absoluta e a negação. Para mim não ficou claro. Se o senhor puder repetir. Claro, muito bom. Ó, presta atenção. O exemplo que ele está falando aqui é assim, de repente eu errei até na expressão. Quando ele fala afirmação absoluta, ele está falando afirmar tudo. Por exemplo, ele afirma que sim, ele não nega. Ele afirma que Allah subhanahu wa ta'ala deve ser adorado, mas ele também afirma que outras divindades podem ser adoradas junto com Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é como se fosse... Ele afirma tudo, entendeu? A negação também é assim. Ele nega que outras divindades não podem ser associadas a Allah subhanahu wa ta'ala, mas ao mesmo tempo ele também nega a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, ou a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Entendeu? Não sei se ficou claro. Tá, não, agora eu entendi. Quando ele está vinculando, então ele acredita assim em adorar em Allah, mas também o absoluto é também ter uma outra adoração além de Allah, é isso? Isso, perfeito. Tá. Isso.
Então, por isso, o Islã ele é equilibrado. Por quê? Porque é o seguinte, a base do Islã, a base da unicidade, a base da frase, do significado do La ilaha illallah, é que nega que nenhuma divindade pode ser adorada, exceto Allah subhanahu wa ta'ala, e afirma que Allah subhanahu wa ta'ala é o único, não é? Então, por isso, o Islã é o equilíbrio, entendeu? Então, continuando, ele diz o seguinte: todo aquele que tem conhecimento do idioma árabe, sabe que a frase La ilaha illallah está presente nela, na frase, né? A negação e a afirmação de ambos, quer dizer, da negação e da afirmação. Ela está presente na frase. É bem óbvio, né, para a pessoa que tem uma noção de árabe. Mas até em português também, até ela traduzida, é bem notório, né? Então, ele vai colocar bastante exemplos aqui, e vai ficar mais claro, mas isso eu creio que já está bem claro na cabeça de vocês. Aí ele colocou aqui, ó, a comprovação disso está em outras partes, disse Allah subhanahu wa ta'ala. Aí ele mencionou outros versículos para ficar mais claro. Disse o Altíssimo: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Que disse o Altíssimo? Em verdade, enviamos para cada povo um mensageiro, com a ordem, né? Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. Adorai a Allah subhanahu wa ta'ala e evitai o quê? O sedutor. Esse versículo se repetiu muito, alhamdulillah. Isso é bom que vocês memorizem. Então, qual é a afirmação aqui? A afirmação aqui é a seguinte: adorar, né? O imperativo. Adore, né? Isso é uma afirmação, ele está afirmando. Qual é a negação? A negação é que Allah subhanahu wa ta'ala fala: afastai-vos do sedutor. Então, é bem claro, entendeu? Qual é o segundo exemplo? Disse o Altíssimo: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Disse o Altíssimo: adorem a Allah e não associem nada a Ele. Né? Também está claro. Uma ordem de adorar Allah subhanahu wa ta'ala somente, né? Isso é a afirmação. E uma proibição de desviar a adoração a não ser Allah subhanahu wa ta'ala, que é uma negação. Então, é uma combinação de negação e afirmação. Subhanallah. Então, é assim. Então, vem o outro. Disse o Altíssimo: an la ta'budu illallah, quer dizer, não adorem senão Allah subhanahu wa ta'ala, também negação e afirmação. Disse o Altíssimo: wala ta'budu, quer dizer, e não adorem, é uma negação, proibição, né? Illa Allah, quer dizer, illa Allah, somente Allah subhanahu wa ta'ala, é uma ordem, é uma afirmação, entendeu? O segundo é o que? Disse o profeta Ibrahim, Abraão, alayhi salam, disse: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Isso o profeta Abraão. Recorda de quando, esse ele está começando aqui no وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ, quando Abraão disse ao seu pai, né, ao seu povo, ele colocou seu povo, mas seu pai, ao seu pai e seu povo, tá certo? وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. Quer dizer, em verdade estou isento de tudo aquilo que quanto adorais. Ele falou para o pai dele e ao povo dele, que eram idólatras, né? Politeístas. Então ele se ausentou disso. Se chama o Alá ou Al-Bará. Isso, inshallah, um dia vocês vão ler também. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Aí depois ele disse: somente quem me criou, porque ele me encaminhará. Entendeu? Então aqui tem: estou ausente daquilo tudo que vocês adoram, uma negação. Somente, né, aquele que me criou, pois ele me encaminha. Essa é uma afirmação. Então a primeira parte, negação, e a segunda o quê? Negação. A primeira parte, uma negação, e a segunda, uma afirmação. Então, o que a gente conclui disso tudo? A afirmação e a negação
Quando disse, o profeta Abraão, né? Estou isento de tudo quanto adorais. É uma negação absoluta, né? E quando diz, adoro somente quem me criou, é uma afirmação da adoração ao Allah Subhanahu wa Ta'ala. Então, é imprescindível para quem quer cumprir com a Tawhid, cumprir com esses dois pilares, né? A negação e a afirmação. Então, é essencial, são dois pilares essenciais. Só tem que negar tudo, toda a divindade que não seja Allah Subhanahu wa Ta'ala e afirmar que Allah Subhanahu wa Ta'ala é o único que deve ser adorado. Então, esses dois parâmetros, esses dois pilares, lembrando que pilar é aquilo que dá base, né? Se tira, a Constituição cai. Então, sem eles, não tem tawhid, não tem unicidade. Entendendo? Quer dizer, negar a adoração a falsas divindades e afirmar a adoração a quem merece, que é Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alguma dúvida até aqui? Ninguém tem dúvida? Não, alguma coisa? No momento, está claro, Sheikh. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. O senhor não colocou isso en la plataforma porque o que tu está lendo? Não coloquei. Vou colocar, inshallah, hoje. Hoje ou amanhã. Tá bom? Tá bom. Então, esse foi o primeiro tema, né? O segundo tema é a condição, lembra que eu falei semana passada, a condição para a validez da frase La ilaha illallah. Como eu falei para vocês, vou repetir de novo. O que acontece? Não estou... Só um minuto aqui. Não. Como eu falei para vocês, né, eu não vou mencionar nomes, nem pessoas, nem nada, só dar exemplo. Existem pessoas que realmente, mashallah, têm uma boa intenção e tentam fazer as pessoas se reverterem ao Islã, né, retornarem ao Islã. Né? Só que por alguns caminhos, ou por ignorância, a pessoa faz por ignorância, ou por desconhecimento, né? Claro, por ignorância, por desconhecimento, ou Allahu A'lam. Mas é bom sempre pensar bem das pessoas, né? Mas o problema é o seguinte, como eu disse para vocês, eu já vi isso diversas vezes, pessoas que vêm, eu já falei, que vêm aqui na mesquita só para visitar, não sei o quê, e essas pessoas tentam, como uma forma mais induzir um indivíduo a repetir a palavra ou a frase, né, como um papagaio. E a pessoa não sabe o que é. E se a pessoa se torna muçulmana, pelo simples fato dela falar La ilaha illallah sem saber o que é? Não pode. Por isso tem condições. Por isso a pessoa, ao pronunciar o La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, que é o testemunho, ela deve saber essas condições, né? Ela deve estar dentro dessas condições. Lembrando que a condição é o que é aquilo que vem antes de algo que é obrigatório. Lembrando, por exemplo, se eu vou me inscrever num concurso público ou uma faculdade, né? Por exemplo, passei no vestibular. Quando eu faço a prova do vestibular e eu passo, a faculdade me manda uma lista de documentos, né? Esses documentos eu devo apresentar antes de fazer a inscrição, uma condição, né? Porque sem esses documentos, a minha matrícula não é feita. Isso é uma condição, porque é uma obrigatoriedade antes da realização da matrícula. É uma coisa que a pessoa passou num concurso público. Ou vai fazer um concurso público, vai fazer um concurso público ainda. O que ela tem que fazer? O concurso público, quando lança o edital do concurso público, ele escreve. A pessoa tem que ter, para se inscrever no concurso, primeiro, ela tem que ter certidão de nascimento, ela tem que ter RG, né? Registro de pessoa física, CPF, né? O endereço e
outros documentos, né? Se a pessoa não tiver um desses documentos, que são obrigatórios para a pessoa realizar o concurso, a pessoa automaticamente, ela nem pode fazer inscrição, porque nem eliminada é porque ela nem pode fazer a inscrição, não fez a inscrição ainda. Então, isso é uma condição. Então, a condição é aquilo que vem antes da realização daquilo que é obrigatório. É algo obrigatório. Por exemplo, quando fala da obrigação das condições da oração, vai falar a ablução, é uma condição, né? Porque a pessoa tem que, antes de rezar, tem que estar puro, né? A pessoa tem que estar com a vestimenta adequada, né? Então, é assim por diante. Então, a condição, ou as condições do testemunho, La ilaha illallah, são as seguintes. Não é o indivíduo chegar e falar, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sem saber o que é, perdido, e todo mundo olhando para ele, e a pessoa nem sabe o que falou, nem sabe que repetiu só para agradar o outro, como se fosse como se estivesse falando bem-vindo, ou falando alguma palavra na língua da pessoa e todo mundo fala, Allah Akbar, takbir, Allah Akbar, a pessoa se sente, eu já vi isso diversas vezes. Até uma vez, tem um vizinho aqui que esse senhor mora há anos do lado da mesquita, e esse senhor não quer saber de nada do Islã, é bem cristão, né? E obrigaram, de certa forma, a ele falar La ilaha illallah, e sem saber o que é, ele nem importava. Então, um indivíduo que participou disso, muçulmano, lógico, que fez ele repetir a frase, chegou para mim e falou, fulano é muçulmano, até deu o nome para ele de Ibrahim. Mas como? O indivíduo nem sabe o que falou, nem sabe o que falou, nem sabe o que é o Islã, nem sabe o que é o profeta Muhammad. Tem sentido isso? Tem nexo? Não tem nexo. Então, as condições são as seguintes. Primeiro, a primeira condição é o quê? A sinceridade, né? O indivíduo ser sincero. Allah subhanahu wa ta'ala, no momento do quê? No momento do testemunho, né? O indivíduo fala La ilaha illallah, quer dizer, não há divindade real além de Allah subhanahu wa ta'ala e Muhammad é seu servo mensageiro, sinceramente, para Allah subhanahu wa ta'ala. Não é falar e repetir para agradar o fulano, beltrano, ciclano, não. Você diz, consiste em ter vontade de buscar e agradar Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo, unicamente com essa declaração. O indivíduo falou para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. O que corrobora isso? Corrobora isso o seguinte versículo, diz o Altíssimo: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Diz o Altíssimo: eles foi ordenado que adorassem sinceramente Allah subhanahu wa ta'ala, fossem monoteístas, observassem oração e pagassem o zakat. Esta é a verdadeira religião. Mas aqui, ó, quando no começo ele fala, eles foram, né, ordenados a adorar Allah subhanahu wa ta'ala sinceramente. Então, por isso. Então, deve ser sincero. O segundo é o quê? O conhecimento. O indivíduo deve saber aquilo que está falando, né? Deve saber o que compõe a frase que a gente acabou de ler, que ela tem dois pilares, que é a afirmação e a negação. An-nafi, que é a negação, e isbat, que é o quê? A afirmação, né? Deve saber que a negação é o quê? Negar qualquer divindade, exceto Allah subhanahu wa ta'ala. E adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele deve saber, pelo menos ter uma noção daquilo que ele está falando, né? Na língua dele, logicamente. Na tradução, né? Então, como foi dito, deve conhecer o que quer dizer a frase e o que implica a afirmação e negação, que é a nafi wa ithbat. E o que corrobora isso? Corrobora isso que o Altíssimo, Allah subhanahu wa ta'ala, disse: وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
saiba que não há divindade real além de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz, saiba, quer dizer, tenha conhecimento, né? Que não há divindade real além de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, ele está ordenando, tenha conhecimento, né? Você deve saber. Entendeu? Esse é o segundo. O terceiro, né? É o quê? A certeza. A pessoa deve ter certeza. E o que quer dizer a certeza? Ao contrário da dúvida. A pessoa deve ter certeza daquilo que ela disse. Certeza de quê? Ela deve ter certeza absoluta que Allah subhanahu wa ta'ala é o único a ser adorado. Nada se iguala a ele. Né? E certeza que, como eu disse, que qualquer divindade não se compara e nem se associa a ele, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. Então, às vezes pode acontecer o seguinte, sim, o indivíduo aí entra no Islã, como esse caso aí desse que fala, mas o indivíduo acreditava, não sabe mesmo o que falou, acredita que Jesus e Deus é o mesmo, às vezes acredita que Jesus, às vezes não mesmo, mas acredita que Jesus, o profeta Jesus, tem, sabe o futuro, sabe o presente, de tudo, sabe, quer dizer, compartilha algumas características de Allah subhanahu wa ta'ala com ele, isso não se pode, isso é shirk, quer dizer, associação. Então, isso tudo deve ser esclarecido à pessoa. A pessoa tem que saber isso. Entende? Não é o simples fato da pessoa pronunciar, claro, no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles sabiam, porque os árabes os árabes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava lidando, eles entendiam o significado de La ilaha illallah. Não só que não há divindade além de Deus, Muhammad, eles sabiam tudo o que complementava essa frase. Claro, era a língua deles. Então, para eles era, eu digo, né? Por isso era, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava para eles pronunciarem, eles já sabiam o significado, entende? Sabia que Allah subhanahu wa ta'ala, na frase, era único, né? Que quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava fazendo dawa e queria que ele falasse isso, que ele deixasse as divindades que adorasse Allah subhanahu wa ta'ala o único e não associasse nada a ele, Allah subhanahu wa ta'ala, né? Então, por isso foi a certeza, foi dito, a certeza chamada al-yaqin, né? Em árabe chama-se al-yaqin, é o terceiro pilar, né? Ou a terceira condição do quê? Do testemunho, né? Eu me esqueci de falar em árabe, porque foi colocado aqui em árabe. A sinceridade é al-ikhlas, né? É a sinceridade em árabe. O conhecimento em árabe é al-ilm, né? Al-ilm. Aqui, al-yaqin, quer dizer a certeza, né? Então, ele disse, não deve ter dúvida alguma. Você não deve carregar dúvida no coração de quem pronuncia. E nem no que implica a frase La ilaha illallah, né? O que corrobora isso? Corrobora isso o seguinte versículo, disse o Altíssimo. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, disse o Altíssimo. Somente são fiéis aqueles que creem em Allah subhanahu wa ta'ala, em seus mensageiros ou em seu mensageiro e não duvidam. No final, bem escrito aqui, e não duvidam. Também disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hadith: Ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqi Allah bihima abdan ghayru shaqin fihima illa dakhala. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: la yalqi Allah, la yalqi Allah bihima. ولا يلقي الله بهما عبد غير شاق فيهما إلا دخل الجنة. Ele disse o seguinte: testemunho que não há divindade real além de Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, que era ele mesmo, o profeta Muhammad. E depois ele disse: quem
se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, sem duvidar nessas palavras, ou nessa palavra, né? La ilaha illallah, nessas palavras, entrará no paraíso. Quer dizer, sem duvidar. O indivíduo pronuncia sem duvidar. Então, esse é o terceiro. Até aqui alguma dúvida? É que eu escutei escrevendo, mas não. Alguém tem alguma dúvida? Beatriz, pode perguntar. Não, Ger, desculpa, eu levantei a mão antes e esqueci de tirar. Ah, tá bom. Mas tá claro. Eu estou entendendo esse pedaço agora, Jazakallah. Para trocar o quê? As cores da letra no primeiro ponto do... Tá, inshallah, ficou muito... Tá, a Mara perguntou o seguinte, gostaria de tirar uma dúvida. Por que em todas as religiões elas acham que a outra religião não é a verdadeira? E que o Senhor acha que uma igreja católica da Irlanda que abriu as portas para o Islã e faz o chamado Azan. O que o senhor acha sobre isso? Já que a maioria dos católicos não gosta de muçulmanos. O que acontece? Allah subhanahu wa ta'ala disse o seguinte, Inna dina 'inda Allahi al-Islam, quer dizer, a religião para Allah subhanahu wa ta'ala é o Islam. Allah subhanahu wa ta'ala disse no outro versículo, Man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Quer dizer, aquele que se comprazer, né, aceitar, exceto o Islã como religião, não será aceito dele. E na outra vida será um dos perdedores. Mas por que isso? O que acontece? O Islã, ele não é uma religião, como eu vou dizer, ele é a primeira da religião, como assim? Ele é a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Religiões chamadas hoje religiões, como eu vou dizer, ditas monoteístas, como o judaísmo e o cristianismo, são religiões que apareceram depois de um tempo, mas a origem delas é o Islã. Como assim? É adorar Allah subhanahu wa ta'ala o único. Então, por isso, quando a gente fala que a religião, o correto, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala isso, que o Islã é o caminho correto, que a única religião é o correto, que é o único sistema de vida, quer dizer, o único tipo ou caminho de adoração correta a Allah subhanahu wa ta'ala é esse. Não associar nada a ele, Allah subhanahu wa ta'ala, não adorar nada como ele, né? Nenhuma divindade, e somente afirmar ele como Senhor, entende? Então, isso é o Islã. Não quer dizer que o indivíduo, como algumas religiões determinam, porque o indivíduo tem que ser filho da fulana e da beltrana, e esse é um indivíduo, para ser dessa religião, tem que ser, isso é uma seita. Não é uma seita, isso é como eu falar? Isso me esqueci o nome da palavra. Isso é como seletismo, entende? Então, por exemplo, como veio outras religiões também, que o indivíduo pode acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, mas pode adorar com ele outras, não, entende? Então, a essência dessas religiões monoteístas que estou falando, que creio que ela está perguntando sobre isso, né? Porque o correto é adorar somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Lembra que a gente falou, adorar um único Deus, né? Isso eu falei no semestre passado. Então, por isso estou falando das religiões monoteístas. A origem delas é o que é o Islã. Todos os profetas eram muçulmanos. Todos os profetas eram muçulmanos. Muçulmanos no sentido não é porque eram filho de árabe, filho de pai muçulmano, mãe muçulmana. Não, é porque adoravam Allah subhanahu wa ta'ala o único. Entende? Por isso, esse é o caminho correto quando ele fala. Só que o que acontece? A gente tem, quando é passado, não é que a gente tenha a visão, porque vocês, alhamdulillah, são muçulmanos. E são muçulmanos estudiosos do Islã. O que acontece? Só um minuto, Mara, só. Aqui quando mostram o Islã, o próprio, não mostra o Islã, a visão que tem do Islã, que os não muçulmanos têm do Islã aqui, é uma visão cultural, de uma religião cultural, não só do Islã, mas eles, na verdade, põem isso, que a religião é algo cultural. A religião é algo cultural, algo passado de antepassado, quer dizer, algo
o que foi transferido, ou algo que foi passado por descendência, entende? Mas não é isso, não é isso. Então, e também tem a visão de que isso aí vem aquilo que a gente falou lá na primeira aula, que é o ecumenismo. Isso é uma armadilha grandíssima, que todo mundo está certo, todas as religiões, independente do que ela acredita, está correta. O indivíduo pode acreditar no demônio, pode acreditar em adorar o demônio, pode acreditar em adorar a vaca, no final todas levam a um único lugar, que é o paraíso. O que importa é que o indivíduo não cause mal a ninguém. Não, isso não é correto. Tanto que na própria Bíblia que eles têm, que se baseiam nisso, que fala que a primeira regra é o que é adorar a Deus o único, né? Eles falam que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, isso é o seguinte. Essa que você perguntou sobre isso da igreja abrir porta a um share, fazer a chamada dentro eu, na verdade, não sei, eu não vi isso. Salam aleikum, Sheikh. Eu posso enviar esse vídeo. É uma igreja na Irlanda e o padre abriu as portas para um sheik fazer a chamada e deu uma maior confusão dos católicos, gritando, xingando, e o padre falou que todo mundo tem direito a ter Deus, né? E abriu. Então, agora é feita a chamada do Islã também, né? Para muçulmanos e católicos na Igreja Católica. É verídico, eu também desacreditei quando ouvi falar, até que eu vi esse vídeo que tu não acha se pesquisar, mas eu tenho ele. Isso em todas as igrejas? Todas as igrejas agora? Não, é uma igreja específica, que na realidade eu não sei qual é, mas eu tenho esse vídeo, é real, é verídico. Que a igreja, essa igreja deixa fazer o chamamento dentro da igreja. Sim, porque eles não tinham mesquita e o padre abriu, daí deu a maior confusão, os católicos xingando e não aceitando, e o padre deixou o sheik fazer a chamada, e agora se faz a chamada para muçulmanos e católicos, e aparece direitinho a chamada, né, da oração para os muçulmanos, e uma cruz em cima, e o padre em outra bancada, né? É surreal, mas é verídico, Isso é bacana da parte pessoal do padre, né? Com a parte humana, tal, bacana, bonito. Mas, às vezes, o que acontece? Entra a parte publicitária. Eu vou dar um exemplo para vocês, isso é algo verídico. Não estou falando se ele fez isso com a intenção disso, mas eu não posso saber o que passa no coração dele. Mas acontece. Por exemplo, em alguns lugares aqui tem um grupo de diálogos interreligiosos, né? Até de certo momento, a gente vendo assim por cima, parece algo bonito, com todas as religiões falando da sua ideologia, da sua concepção de fé, ou da sua fé, da sua crença, tal. Só que o que acontece? Elas escrevem, elas falam, e tá. Tem um dia determinado para todas elas falarem sobre a paz, tal, aí cada líder religioso fala, mas tudo embaixo da Igreja Católica. Por quê? Quem fala é o bispo. Aqui é o bispo da cidade. Quem dá a liderança é o bispo da cidade. A palavra final é do bispo. Se fizemos um vídeo, aí tem que mandar para onde? Para o Vaticano. Entendeu? Então, isso é por quê? Propaganda da igreja. Não estou falando que esse indivíduo fez propaganda, mas eles usam sim por propaganda. Muitas vezes usam por propaganda para dizer que a Igreja Católica ela é muito boa com todos, ela não sei o quê, tal, aceita. E às vezes, claro, não estou falando da pessoa. Existem pessoas e existem instituições. Pode sair, Dona. Vou anotar aqui a presença sua. Só para terminar aqui, que a Dora vai sair, eu vou terminar logo o assunto. Então é isso. Eu vou só terminar o assunto, porque ela vai sair para concluir, e eu continuo, tá bom, Mara? Falando, só um minuto.
Então, voltando aqui, o primeiro é o quê? A primeira condição para a validez da frase La ilaha illallah é a sinceridade. Segundo é o conhecimento do seu significado, saber o que significa La ilaha illallah. O terceiro é a certeza, precisa ter certeza disso. A quarta é a aceitação, né? Aceitação, aceitar o quê? Aceitar com a língua e o coração, né? Que a frase La ilaha illallah, né? O que corrobora isso? Corrobora isso o seguinte versículo, diz Allah subhanahu wa ta'ala: Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Isso é o Altíssimo, porque quando lhes era dito não há divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala, ensoberbeciam, quer dizer, se engrandeciam, se achavam, não aceitavam, né? A quinta condição é cumprir com a La ilaha illallah, né? Ser submisso ao La ilaha illallah. Nem a pessoa fala La ilaha illallah Muhammad Rasulullah e não está nem aí. Quer dizer, fazer ao contrário daquilo que foi ordenado, ou daquilo que são os pilares do La ilaha illallah. Então, como disse, com o que implica a frase, né? Cumprir e ser submisso com aquilo que implica com a frase. O servo deve praticar de acordo com o que Allah subhanahu wa ta'ala lhe ordena e estar atento àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Diz o Altíssimo: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Mas quem se submeter a Allah subhanahu wa ta'ala e for caritativo, ver-se-á apegado à verdade inquebrável, ou inquebrantável. E Allah subhanahu wa ta'ala, e for caritativo, ver-se apegado, terá se apegado à verdade inquebrável. E Allah subhanahu wa ta'ala reside o destino de todos os assuntos. Allah subhanahu wa ta'ala sabe o destino de todos. O sexto é a veracidade. O que é a veracidade? É a pessoa ser sincera, né, com ela mesma naquilo que ela disse. Ao contrário, o que é o contrário disso? O contrário disso é a hipocrisia. Então, assim era no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e até hoje acontece. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: Innal munafiqina fi ad-darki asfali minan nar. Quer dizer, os hipócritas estão no grau mais baixo do inferno. E o que é a hipocrisia no Islã? É o indivíduo mostrar algo e esconder algo dentro dele. Na verdade, era mostrar o Islã e esconder a incredulidade. Então, a pessoa, quando ela não é verácita, sincera, ela é hipócrita. Porque ela está querendo, ela esconde aquilo que ela não acredita. Então, ela não é verdadeira. Na verdade, ela não é verdadeira com ela mesma e não é verdadeira com outros, né? Então, por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Disse o Altíssimo: e entre os humanos há os que dizem cremos, né, em Allah subhanahu wa ta'ala no dia do final, contudo não são fiéis. Pretendem enganar Allah subhanahu wa ta'ala e os fiéis, são hipócritas esses, quando só enganam a si mesmos, sem se aparecer a perceberem disso. Subhanallah, viu? Então são hipócritas, não pode. Então, a condição é que a pessoa seja veraz. E o último é o amor, né? O amor é o quê? A palavra La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Por esta frase, que pelo que significa o amor por quem crê nela e nega ao contrário, que é a idolatria. Quer dizer, não só o amor à frase, o amor a todos os muçulmanos, né? Subhanallah. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. Mas aqui está errado. مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Entre os humanos, há aqueles que adoram, em vez de Allah subhanahu wa ta'ala, rivais aos quais proferam igual amor a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas os fiéis só amam fervorosamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Entenderam? Então, esses são os 7 pilares, ou as 7 condições, as 7 condições do quê? Do testemunho. Primeiro,
A sinceridade, o conhecimento do testemunho, quer dizer, sinceridade nessa frase, la ilaha illallah, o conhecimento dela, né? Na negação e na afirmação, tudo que é relacionado a ela. O terceiro, ter certeza daquilo que está se referindo à frase. A pessoa tem que acreditar nela, né? Aceitar a frase, né? Cumprir, ser submisso com aquilo que está referente à frase, né? Aquilo que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos ordenou e nos coibiu. Ser verdadeiro naquilo que está ligado à frase. Ser verdadeiro com la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. E ter amor à frase. Então, essas são as 7 condições, né? Então, por isso foi dito a Hassan aqui fala, Hassan al-Basri, era um tabi, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: há pessoas que dizem, quem diz la ilaha illallah entrará no paraíso. Então, Hassan al-Basri disse: quem disser la ilaha illallah, quer dizer, foi dito para ele, né? Há pessoas que dizem que quem disser la ilaha illallah entrará no paraíso. Então, ele disse o seguinte: quem disser la ilaha illallah e cumprir os compromissos, né? Depois corrigem isso também. E compromissos e obrigações que se implica com la ilaha illallah entrará no paraíso. Então, a frase la ilaha illallah se beneficia aquele que a proferir, se esse a praticar e praticar as suas condições. Ao que não o beneficia, até o que ele tenha dito seja discernente com o que é praticado. Quer dizer, só se beneficiará com a ilaha illallah aqueles que estiverem dentro daqui, ó, dentro dessas condições. Esse é o resumo daqui, tá? Quem não saiam, por favor. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Eu estava respondendo a irmã Mara, ela falou, eu estava falando isso do padre da igreja que deixou. Há pessoas boas, mashallah, isso é bom, não é? Mas isso é uma coisa boa, não tem nada de ruim, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Não sei se ficou claro, Mara. Sim, Sheik, é que eu achei meio estranho, né? Eu achei, não sei, eu não entendi muito bem, porque eu não sou muito fã de cruz, né? Desde criança eu não gosto muito de cruz, não sei porquê, mas eu não, mesmo antes de entender essa religião, que eu trabalhei na Universal, trabalhei dentro da igreja antes de muito jovem, né, muito cedo, eu nunca gostei de cruz, eu achei estranho, eu só acreditei porque vi o vídeo, mas é estranho. Por isso eu digo para você, às vezes fazem a publicidade, né, porque sabe como é, por isso eu digo, eu não sei o que passa no coração da pessoa, mas geralmente é por publicidade, como que no caso desse encontro interreligioso. Sim, é uma coisa bacana, tudo bem, mas o problema é que eles usam isso como publicidade para a própria igreja, entende? Como se a igreja ela é tão boa, tão caridosa, ela é tão bacana. E, infelizmente, nós muçulmanos aqui, principalmente no Brasil, somos muito, muito fracos, entende? Então, você vê, não conseguimos ajudar quem vem de fora, não conseguimos nos unir. Por exemplo, veio um grupo do Afeganistão, uma porção de pessoas, se não me engano, eram mais de 3.000 pessoas, ficaram no aeroporto lá. Quem foi ajudar? Poucas pessoas foram ajudar. Tem muçulmano que tem condições para ajudar? Tem condições para ajudar, tem muçulmano com condições para ajudar, mas é muito mal organizado, uma organização mal feita. Então, aqui que eles aproveitam. A igreja foi logo e aproveitou isso. Foi lá e pegou os indivíduos, levou e falou, não, vamos dar a cesta básica, roubo para ele, até para o indivíduo, ele vê que nós somos os bons e esses são os ruins, e assim fica. E aí, o que acontece? Subhanallah, às vezes, não todas, mas às vezes, há pessoas que saem do Islã e viram cristãos. Mas isso são muito poucas, porque eu conversei com vários sírios, o irmão Asnid, só um minuto, eu conversei com vários sírios, e ele me disse, subhanallah, recebeu a ajuda da igreja, só que o que acontece?
Ele falou, eu tinha amigos sírios que venderam a religião dele por roupa e comida, mas eu sei que o Islã é o correto. Subhanallah, quando eu escutei isso, Subhanallah é uma coisa que você fica abismado. Você vê, Subhanallah, o indivíduo pode ser o que for, mas esse é o Islã. O irmão Osni, pode falar. São aí, Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Só pegando o que o Sheikh falou sobre essa questão dos afegãos, eu sempre estou indo com minha esposa, porque criamos um coletivo, né, para poder ajudar. E realmente isso é muito sério, porque antes de todo esse problema, Sheikh, deles chegarem aqui no Brasil, ainda não chegaram 3 mil, mas chegaram 2 mil e pouco, ainda faltam 1.000. O que é que ocorreu? Descobrimos, não só por eles, mas por outras pessoas que se envolveram no coletivo, que a maioria das ONGs que estavam lá eram ONGs cristãs, da qual cobravam preço altíssimo para que eles pudessem sair de lá antes desse avanço total do Talibã, mas só estavam vindo os ricos, Sheikh. E justamente para eles trazerem as pessoas, elas tinham que dizer que aceitavam o Islã. Daí o que é que eles fizeram? Muitos, quando chegaram no Brasil, tiveram outro comportamento, mas até chegar ao Brasil, eles pensavam que eles eram cristãos, mas quando chegaram aqui, eles continuaram muçulmanos. Alguns, realmente ocorreu isso, venderam a religião, mas a maioria saiu do Brasil quando foi acolhido, por quê? Porque as ONGs, nós não temos ONGs muçulmanas, e com isso, eles tinham que seguir certos procedimentos dentro dessas ONGs, das quais tinham que praticar a oração cristã, tudinho, eles começaram a se revoltar e saíram, aí começaram a denunciar. Com isso, descobri isso com minha esposa, nós fizemos uma reunião, tanto que agora ela está participando do primeiro projeto em relação à migração no Brasil, porque até então não tinha política de migratória. Por quê? Eles não sabem lidar com essas questões com os muçulmanos, estavam desrespeitando muito em relação à religião. Isso aí que o Sheikh falou é pura verdade. Infelizmente, teve momentos de embates com pessoas que iam de grupos cristãos evangelizarem lá, e eu não vou negar, teve momentos que eu tive alguns diálogos com eles, começaram a se afastar, porque teve momentos que eu fui bem enfático em relação a essas questões. Mas ocorre isso, existe isso, e agora, com várias denúncias, o governo vai criar uma política voltada para esses processos. Inshallah. Eu não sabia disso, viu? Subhanallah, é uma coisa impressionante. Não existia. Eu fui para um treinamento com minha esposa, nós fomos, e eu percebi isso no treinamento. Eu fiz perguntas, eles não sabiam responder. Eles disseram, olha, na verdade, nós só sabemos lidar com povos que estão aqui na América do Sul, América Latina. É algo que não sabemos lidar. Por isso que depois tiveram que eles abrirem para que minha esposa, eu e alguns outros muçulmanos, teve também a ajuda da Mesquita de Guarulhos, né? O presidente Mohamed com a esposa que é brasileira, eles ajudaram, acolheram, mas tivemos muitos embates para poder firmarmos, porque realmente questionavam, mas por que os outros muçulmanos não ajudam? Por que isso, aquilo? Aí daí criamos outras estratégias, porque eles se pegam muito nessas questões, né? E a intenção é justamente evangelizar. Ajuda realmente de coração, não. É isso mesmo. Como é que pode? E, infelizmente, o pessoal acredita, né? Porque equivale a propaganda, né? Subhanallah. Jazakumullahu khairan. Subhanallah. Irmã Flávia, por favor. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. No, sobre o que a irmã Mara falou sobre a cruz. Um dia, escutando um sheikh, e tinha umas perguntas mais ou menos similar ao que ela falou, e ele disse que todo muçulmano falou, citou sobre esses pilares que
que o Sheikh ensina hoje, não? De ser sincero, o conhecimento, a certeza do Islã. E uma coisa que ele falou, disse assim, se fosse a cruz o problema, então, quando tu estás parado e abre teus braços, teu corpo forma uma cruz, né? Tu estás parado e abre os braços e aí tua silhueta forma uma cruz. E isso não vai te desviar se tu tens os pilares já establecidos, ¿no? Entonces, no, quería hacer ese comentario para la hermana Mara que eso no tiene que afectarle. O sea, si la base de ella está solidada, ¿no? Con los pilares, puede ter cruz por cuánto lado y tú haces a dawa que tem que hacer. Entonces, si ese es también como el hermano Smir faló, ¿no? Ellos pueden entrar por ahí para evangelizar, pero Alá sabe más, ¿no? ¿Cuál es la intención de ese padre o pastor, no sé, de abrir las puertas? Capaz que como tú ya falou, quién sabe, una persona que dirá, bueno, eles no tienen mezquita, entonces que ellos hagan su oración ahí. Pero con el asunto de la cruz, o sea, es un objeto. La cruz es um objeto. Infelizmente, é cada coisa que... Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Irmã Flávia. Mas alguém mais quer falar alguma coisa? Ninguém? Nenhuma pergunta? Irmã Mara, tem alguma coisa a comentar? Ficou claro? Não, a cruz, eu não gosto porque eu fui, quando tinha 6 anos, me deram para umas pessoas da minha família, meus tios, para estudar, né? E eu via uma cruz, né? Eu sempre vi em sonho, em visão, uma cruz. E eu não quis ficar lá para fazer medicina, essas coisas, e todas as pessoas, quase todas daquela família morreram. E as minhas 2 primas que estudavam comigo morreram num acidente em Gramado. Então, aquela cruz ficou um trauma, entendeu? Por isso eu não gosto. É isso. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obrigado pela participação. Não tem sentido, sabe por quê? É uma coisa, eu li no livro. Como é que a pessoa vai pegar um simbolismo, um dogma, né? Porque a cruz é um dogma dentro do cristianismo. Você pega uma cruz, que é algo que Jesus, supostamente, né? Claro que não, a gente não acredita nisso, mas dentro do cristianismo, foi crucificado, foi morto, de algo santo, não tem nexo. A mesma coisa que um indivíduo ser assassinado e eu pego a arma para usar como dogma, como algo santo. Não tem sentido, não tem. Não é cada um com uma sua, né? Fazer o quê? Não sei se ficou claro o que eu disse agora. A irmã Aline está presente, eu dei presença, a irmã Soraya também deu presença. Exatamente, irmã Dana, perfeito. Um símbolo do politeísmo, verdade. Alhamdulillah. Ninguém tem nenhuma pergunta? Compreenderam a aula? Sheikh, Assalamu alaikum. A aula foi ótima, mashallah, como sempre. Eu precisei dar uma saída, porque eu tive minha filha que me chamou e eu voltei. Aí eu não sei se o senhor fez a chamada. E eu não, já anotei. Fica tranquila. Beatriz. Tá. Porque eu não sei, se você fez, eu não falei, porque eu não estava mesmo aqui, mas eu voltei. Eu pego o nome no começo e no fim. Alhamdulillah. Então, os acertos são de Allah subhanahu wa ta'ala, os erros são meus. E então, eu já coloquei, Ana Gabriela. Assalamu alaikum. Professor, já fez a chamada ainda ou não? Já peguei seu nome, Mukhtar. Fica tranquilo, meu irmão. Tá, já me viu, né? Os acertos. E também Carolina, todo mundo que está aí. Eu já peguei todo mundo.
Tá bom? Fica tranquilo. O Muhammad, Jamal, todo mundo. Tá bom? Tá bom, Sheikh. Então, os acertos são de Allah subhanahu wa ta'ala, os erros são meus. E que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia de nós, que Allah subhanahu wa ta'ala nos fortifique, que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie da senda reta, que Allah subhanahu wa ta'ala purifique nosso coração, aumente nossa fé, e que Allah subhanahu wa ta'ala faça da nossa fé uma fé firme, convicta, né? Sem dúvida. Que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia de nós, que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça do povo do paraíso, nos faça dos guiados e não dos extraviados, nos faça seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no paraíso, nessa vida e no paraíso, junto com ele, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Até a semana que vem, inshallah, meus irmãos, tenham uma boa semana, uma boa continuidade dessa semana e um bom final de semana, inshallah. Nos vemos na próxima terça-feira, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.